Yoga e religião. Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Caio Correia, sou professor de yoga e também idealizador do Yogalaya, que é minha escola de yoga, assim como esse canal aqui do YouTube, também perfil nas redes sociais. E eu tenho trazido aqui no YouTube uma série de vídeos em que eu tenho falado sobre reflexões sobre o yoga moderno, né? Ou seja, assuntos que eu acho que nós, enquanto comunidade do yoga, devemos conversar e trocar para que a gente possa construir, né, o yoga como algo que também é atual. Apesar do yoga ser um conhecimento tradicional, que tem o seu DNA, ele tem o seu fundamento e a sua base, ele é um conhecimento, e como todo conhecimento, ele é vivo e está em construção. E para que nós não fiquemos nem presos demais e nem soltos demais, eu acho que é muito importante a gente ter trocas para que a gente possa construir um conhecimento que é robusto, que é bem embasado, mas que também é atual e condiz com a realidade de todos. E eu queria trazer hoje uma reflexão que eu venho tendo a respeito de como que o yoga e a religião se interagem. O yoga é religião? Não é religião? Yoga pode conviver com outras religiões ou não? Vem comigo. Bom, primeiro eu queria começar dizendo, né, que o yoga em si, ele não é uma religião, né? Ele pode vir a ser e funcionar para certas pessoas como um tipo de movimento religioso, dependendo de como essa pessoa aborda o conhecimento, e normalmente isso é associado com o hinduísmo, né? Que também não é só uma religião, mas também é uma cultura da qual o yoga faz parte, né? Então o yoga ele pode estar dentro desse arcabouço do hinduísmo enquanto cultura, enquanto religião, e você pode usar a filosofia e as práticas do yoga dentro dessas práticas religiosas, né? Mas o yoga também pode servir simplesmente como um movimento que traz um código de conduta, um código ético e muito mais uma forma de você se comportar perante a vida e perante as dificuldades que a vida te oferece, né? Enquanto como é que eu olho para os meus sofrimentos, como é que eu olho para a minha relação com as pessoas, né? E o que eu faço para aprimorar tudo isso, né? Então vamos lá. Religião normalmente envolve certos códigos de conduta, né, algumas normas éticas e um movimento devocional, né? E que normalmente tem uma crença a respeito de um aspecto divino, né? De uma divindade, de um deus ou de uma série de deuses, tá? O yoga, existem textos do yoga que trazem certas divindades como algo fundamental de sua base, e existem outros textos de yoga que não, que trazem esse aspecto divino como uma possibilidade, e não como uma obrigação, como algo que pode te ajudar, se isso for verdadeiro dentro de você, mas que não é algo necessário, porque o que importa dentro da abordagem do yoga é o que você faz, né? Ou seja, como que eu atuo na vida, né? Como que eu atuo de maneira ética, de maneira em que as minhas interações elas são profundas, elas não são apenas superficiais, e como eu lido com o meu sofrimento e com as minhas incertezas, né? Com a minha consciência ou com a minha falta de consciência, tá? Então aí eu acho que a religião e o yoga eles têm coisas parecidas e que podem se complementar muito bem. O que eu acho que o yoga ajuda muito quando a gente quer pensar em termos de religião? E aí eu digo até, inclusive, dentro da religião católica, das religiões judaico-cristãs que fazem parte aqui dessa cultura que a gente está inserido, e também das religiões de matriz africana, que a gente sabe que são religiões que têm uma quantidade de adeptos muito grandes no nosso país, tá? Muitas vezes as religiões elas seguem esses preceitos, né? Essas normas, que muitas vezes elas são encaradas como dogmas, né? Ou seja, eu posso ou eu não posso fazer isso, né? Isso eu tenho que fazer e isso eu tenho que não fazer, né? E isso é muito comum de diversas religiões, né? Tanto rituais que têm que ser feitos, não necessariamente um ritual que envolvam outras coisas, né? Mas a própria reza, por exemplo, é um tipo de ritual, né? Então tudo isso pode ser muito engrandecido, pode ser muito aprimorado se você tem o yoga como uma base filosófica que dá um fundamento para como que você vai olhar para as suas práticas religiosas ou como que você vai olhar para as suas práticas de interação com a vida, né? E a primeira coisa que o yoga fala, ele fala isso, né, por exemplo, no texto Yoga Sutra de Patanjali, no Sutra 2, já no segundo verso desse texto, ele traz uma menção a um nível da mente que a gente chama de Chitta,
né? Essa mente chitta é o que a gente chama de mente-coração. É uma mente que ela não é aqui, ela é uma mente aqui. Ela é uma mente que eu sinto as coisas, não que eu penso sobre ou que eu sei intelectualmente. E eu acho que é aqui que está o grande pulo do gato que eu queria trazer, né? Para a perspectiva do yoga, a minha religiosidade, se eu tiver uma religiosidade, ela vai ser verdadeira se eu sentir ela. Não só aqui no intelecto, não só se eu souber o verso, não só se eu souber as normas e as éticas, mas se eu sentir ela dentro de mim, né? Não é só sobre eu acreditar na figura de Deus, não é só sobre eu acreditar para onde eu vou, de onde eu vi, ou de onde eu vim, é eu sentir isso, né? Então isso eu acho que é uma grande coisa para a gente pensar a respeito de religiosidade e yoga, né? Hoje em dia eu vejo muitas pessoas que discutem entre si a respeito de qual religião é a certa, né? Quais são os dogmas que são certos, quais são os rituais que são certos e quais são os errados, né? E o que a gente deveria pensar, pelo menos é isso que o yoga orienta, né? É o que você sente. É como que você percebe essa realidade e se isso que você sente é real. Né? E isso é muito dito principalmente no quarto capítulo, no último capítulo desse mesmo texto, ele diz sobre o aspecto da coerência, né? Sobre como eu saber certas coisas não adianta se eu não colocar essas coisas em prática. No vídeo passado eu falei um vídeo justamente sobre consciência e coerência e a diferença entre essas duas coisas, né? Em que coerência é a consciência na prática. E eu acho que isso é o que a gente mais deveria pensar a respeito de religiosidade, sua e dos outros, né? É o quanto você realmente pega esses conceitos, essas normas, esses preceitos éticos que vêm das religiões e, primeiro, o quanto você sente isso. Não só o quanto que você gostaria de sentir, mas o quanto que você sente. E a partir desse lugar de eu reconheço o que eu sinto e eu reconheço que tem certas coisas que eu não sinto, mas eu quero chegar lá, isso deveria ser trabalhado antes de querer falar qualquer coisa a respeito da vida do outro, né? Ou da religião do outro, ou sobre o que é certo ou o que é errado, só porque eu sei, só porque eu li, né? Aqui o importante é o que em você é coerente. Aquilo que você lê na Bíblia, aquilo que você lê no Alcorão, aquilo que você recebeu de informação das religiões de matriz africana, aquilo que você leu nos textos de religiões hinduístas, o quanto daquilo que você concorda, acredita, e o quanto daquilo você de fato sente, né? E não que você tenha que sentir tudo, pelo contrário, eu acredito que o movimento religioso, assim como o movimento que o yoga propõe, é um movimento que é um exercício. Né? É um exercício de aprimoramento constante, de autoestudo constante. Então, quando eu percebo que tem certas condutas éticas, certas normas que moldam esse olhar para a realidade, que eu concordo, que eu acredito, mas eu não consigo botar em prática, a minha busca deveria ser conseguir botar isso em prática antes de querer falar qualquer coisa do outro. Né? Antes de querer julgar uma religião como melhor ou pior, como certa ou como errada. Porque se você for olhar os grandes personagens, né, das grandes religiões, vamos pegar, por exemplo, Jesus Cristo, né? Ele pregava muitas coisas que os próprios seguidores de Jesus Cristo falam, acreditam, mas não conseguem necessariamente colocar em prática. E aqui que está o grande ponto, né? O yoga, ele mostra que antes de eu querer falar qualquer coisa, eu tenho que pelo menos está me estudando nesse processo. Eu tenho que pelo menos estar querendo entender como eu me aprimoro dia a dia para que isso saia do campo intelectual e venha para um campo de uma sensação profunda que vibra no meu coração. Né? E a partir dessa sensação profunda que vibra no meu coração, aí sim eu moldo o meu olhar para a realidade e aí sim eu deveria, né, orientar certas pessoas que me procuram para isso, né? Muito diferente de eu ficar querendo impor para certas pessoas só porque alguém me falou e eu concordei intelectualmente. O intelecto aqui é uma função da mente muito importante, mas ela não é a única e nem é a mais profunda, né? O intelecto serve para eu pegar essas informações que eu capto do exterior, né? Essas informações que me chegam e se transformam dentro de mim em termos de conhecimento, mas para que isso vire sabedoria, eu tenho que de fato sentir
esse conhecimento como algo que é meu, como algo que transborda de mim. E aí eu pergunto, o quanto que do seu conhecimento religioso, quanto daquilo da sua religiosidade que você bota em prática é verdadeira e o quanto ainda há uma busca. E não que a busca esteja errada, é só você reconhecer que aquilo não é verdade ainda para você. Você até quer que seja, você até está nessa direção, mas aquilo ainda não está. Aquilo ainda não, você não se transformou naquilo de maneira profunda. E isso deveria ser uma investigação muito honesta. Isso deveria ser uma investigação que a gente faz diariamente, né? E antes de eu querer impor isso para o outro, a reflexão deveria vir a partir de mim. Muito menos a respeito do que eu penso e muito mais a respeito do que eu sinto profundamente no momento em que eu boto a cabeça no travesseiro, no momento que eu vou fazer minhas orações, no momento que eu vou fazer as minhas meditações, no momento que eu vou olhar para dentro e tentar olhar, isso que eu prego, eu faço? Né? Então, para mim, esse é o grande diferencial que o yoga tem para nos propor e que eu sei que outras religiões também falam isso de maneira muito clara, né? Porém, o que eu acho bonito do yoga é que o yoga não se vincula necessariamente a religiões, né? Ele até diz que dependendo de como for o seu movimento devocional, isso pode te ajudar, né? Quanto mais devoto você for, ou seja, quanto mais você abre mão dos seus próprios desejos e impulsos para esse aprimoramento constante, mais você tem chance de se aprimorar de maneira mais rápida, né? Mais você tem chance de que esse aprimoramento se enraize em você e aí sim ele possa transbordar e refletir nos que estão à sua volta. Beleza? Bom, eu sei que falar de religião é algo delicado pra caramba, né? Todo mundo fala pra não conversar sobre religiões ou não discutir e debater sobre religiões, mas eu acho que meu papel aqui enquanto professor é tentar, sim, trazer essas reflexões e esse conhecimento para que a gente possa conversar e principalmente para que a gente possa se estudar e tentar se aprimorar nesse processo. Beleza? Diz aqui nos comentários o que você sente desse vídeo, o que você achou a respeito disso que eu tentei trazer, né? Foi uma reflexão que eu vim fazendo aqui de maneira bem solta, né? Eu não preparei um roteiro, eu só pensei, cara, vamos falar sobre religião, e eu sentei aqui e comecei a falar. Então deixa aqui nos comentários o que você pensou a respeito disso, se você pensar algo diferente. Todo tipo de comentário me engrandece, me instrui muito, né? Então se você tem coisas para colaborar com esse vídeo aqui, coloca nos comentários e eu vou ter o prazer de trocar e conversar com você, né? Sou eu mesmo que vejo todos os comentários e respondo. E também se você tiver sugestão para um próximo vídeo, deixa aqui também. Claro, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, segue o canal e ativa o sininho, as notificações, né, para que você fique sabendo dos próximos vídeos. Lembrando que aqui no YouTube a gente lança vídeos novos todas as quartas e sextas-feiras, sempre às 9 da manhã. Tá? E fora isso, também tenho as redes sociais no Instagram, né? Instagram meu que tá aqui, @yogalaya_, e lá eu posto conteúdo novo diariamente, tanto vídeos quanto informações, conteúdos, fotos, né? Em que a gente pode estar constantemente se inspirando e se nutrindo desse conhecimento do yoga, que é um conhecimento que eu acho lindo demais, tá? Mas lembrando que a forma mais aprofundada da gente estudar isso é quando a gente pode trocar, né? Quando eu te vejo, você me vê, e isso a gente faz dentro da minha escola online, que é o Yogalaya. Se você quiser conhecer, o link tá aqui, escola.yogalaya.com.br, tá? A minha escola é uma escola 100% online, então todas as aulas acontecem de maneira virtual, porém ao vivo, né? Então eu te vejo, você me vê. A gente tem aulas tanto práticas quanto teóricas, e todas essas aulas existe uma troca que eu acho muito bonita entre mim, né, que normalmente sou eu que estou dando aula, e os alunos, né? Os alunos sempre podem abrir o microfone e perguntar, eu faço ajustes, correções, a gente conversa e debate bastante sobre conceitos, né? Então eu acho que é uma forma muito bonita da gente poder estar o tempo inteiro junto, trocando, e como eu disse lá no começo do vídeo, né, fazendo esse conhecimento do yoga se transformar, se atualizar para que ele se torne cada vez mais robusto, cada vez maior e mais bonito. Beleza pura? Eu espero te ver muito em breve, ou lá na minha escola online, de preferência, ou no Instagram, ou aqui no YouTube no próximo vídeo. Um beijão e até a próxima.